Olá pessoal, tudo bem? Bom, mais um assunto aí importante da física, potência instantânea. Seguinte, para a gente começar esse assunto, vamos lembrar um pouquinho de potência média, que aliás é uma outra aula que nós temos aí, você pode dar uma olhadinha ou agora ou depois se você preferir. Potência média é uma grandeza que mede a rapidez com que você ou transfere ou transforma energia. Então a definição geral é ΔE por ΔT, variação de energia por variação de tempo. Aí, na aula de potência média, a gente viu que dava para calcular essa potência média de outras maneiras. Por exemplo, fazendo trabalho sobre tempo, e aí lembrando, quando a força era constante, o trabalho realizado por essa força, FD cosseno θ dividido por ΔT, deslocamento por tempo dava o quê? Velocidade, tá? Lembrando que essa última aqui só valia quando a força era constante. Bom, gente, é o seguinte, toda vez que você tem uma grandeza média, você também pode definir essa grandeza instantânea, tá? Qual é a diferença que há entre uma grandeza média e a mesma grandeza instantânea? A diferença que há, pessoal, é o intervalo de tempo. Enquanto para a potência média o tempo é um tempo definido, bonitinho, que você sabe medir exatamente, para a potência instantânea é um intervalo de tempo muito pequenininho que tende a zero. Então, para você ver, olha só a definição de potência instantânea. É o ΔE dividido pelo ΔT, da mesma maneira que a potência média era, tá? Só que para calcular a potência instantânea, você vai fazer essa conta no limite quando o ΔT tende a zero. Tá certo? Então, o que significa essa conta? Que você vai fazer ΔE por ΔT, só que pegando um ΔT muito pequenininho, né? Tende a zero. O que é o tender a zero? É chegar o mais próximo de zero, sem ser exatamente o zero. Só que, gente, Houston, we have a problem. Tudo bem que o ΔT não é zero de verdade, ele é muito pequenininho, né? Tende a zero, não é zero de verdade. Mas na prática, pessoal, é quase como se fosse zero. Professor, mas aí você está desafiando um dogma importante da minha vida. Eu não posso dividir por zero. Então, gente, é pior ainda do que você imagina, porque embaixo é zero e em cima eu te pergunto, poxa vida, para um intervalo de tempo tão pequenininho como esse, quanto que é transferido de energia? Praticamente zero também. Ou seja, você está diante de uma conta, a grosso modo, não que seja exatamente isso, zero dividido por zero, tá? Só que na verdade, pessoal, a gente não vai fazer zero dividido por zero, nem vai dividir por zero. Então a ideia aqui é tentar achar uma maneira digna, né, de calcular essa potência instantânea sem ter que ficar pensando em zero dividido por zero ou dividir uma coisa por zero. Então, para a gente descobrir uma maneira legal de calcular a instantânea, vamos primeiro olhar para as maneiras que a gente viu de calcular a média. Por exemplo, ó, essa primeira maneira, ΔE por ΔT, dá certo? Não dá porque você não vai dividir por zero. Então a primeira aqui está fora. Trabalho por tempo. Mesmo problema, como é que você vai dividir por zero? Também não dá. Agora, se você olhar para essa terceira maneira, força vezes velocidade média vezes cosseno de θ, gente, o que acontece se você pegar um intervalo de tempo que tende a zero? Bom, o que vai acontecer é que essa velocidade, que era a média, passa a ser o quê? Instantânea. E aí tudo bem. Portanto, a única maneira que nós temos para calcular a potência instantânea é através dessa conta aqui, ó. FV cosseno de θ. Ô, professor, mas aqui a força tinha que ser constante, certo? Certo. Aqui ela precisa ser constante? Não. Porque aqui é instantânea, gente. Você pega a força do instante vezes a velocidade do instante, não é mais velocidade média, sim a instantânea, vezes o cosseno do ângulo formado pela força e pela velocidade. Na maioria das vezes, a força e a velocidade estão na mesma direção e no mesmo sentido, o ângulo aqui é zero, o cosseno de zero vale 1. Então, para boa parte dos problemas,
acaba ficando apenas força vezes velocidade. Agora, para a gente encerrar, cuidado, pessoal, como que você vai reconhecer se ele está perguntando potência média ou instantânea? Ora, muitas vezes ele fala no próprio enunciado e aí fica fácil de você saber qualquer uma, qualquer outra. Só que muitas vezes ele não fala exatamente se ele quer a média ou instantânea. E aí você vai ter que saber pelo contexto. Então a ideia é a seguinte, gente. Potência média, você está analisando um filme, uma coisa que aconteceu num intervalo de tempo. A potência instantânea é uma foto, você está analisando um determinado instante. Então, por exemplo, calcule a potência do motor de um carro sabendo que ele funcionou durante 10 minutos. Poxa, se ele falou 10 minutos é um ΔT definido. Então, o que acontece? Essa potência só pode ser a média, ok? Agora, se ele chega e fala assim, calcule a potência do carro quando a sua velocidade é máxima. Então, quando o carro atinge a velocidade máxima, ele vai ter uma potência instantânea para aquela situação. Aí a potência calculada vai ser instantânea. Então cuidado, porque é um dos maiores motivos de erro em exercícios envolvendo potência, o cara trocar a média pela instantânea. Então a gente viu que média tem várias maneiras para calcular, mas a instantânea tem que ser por aqui. Ok, pessoal? Até a próxima!